A paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? E também, deixa aquele like, tá? Porque o estudo de hoje está maravilhoso. Hoje nós vamos estudar 1 Reis, capítulo 19. Quem vem acompanhando, se você apertou o sininho das notificações, você tem acesso a todos os estudos do nosso canal. E aí quem acompanhou quinta-feira passada, viu que Elias, ele lutou contra os falsos profetas de Baal, ali que estavam na direção ali da Jezabel, mulher do rei Acabe do Reino do Norte, ok? E aí todo mundo sabe que quando Deus fez descer o fogo sobre o altar, Elias deu ordem ao povo de Israel que matasse aqueles falsos profetas de Azerá e também de Baal. Foram 850 falsos profetas. E aí agora, o capítulo 19 já começa dizendo o seguinte, que o rei Acabe fez saber a Jezabel, a mulher dele, tudo quanto Elias havia feito e como matou todos os profetas dela à espada, porque foi ela que trouxe essa religião do culto a Baal lá da Fenícia, dos Sidônios, ela era de lá. Então, Jezabel mandou um mensageiro a encontrar-se com Elias, e diz o texto, irmãos, que ela mandou a mensagem da seguinte forma: assim me façam os deuses, porque ela tinha vários deuses, né? E outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida, Elias, como a de um dos meus profetas, ou falso profeta. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Aquela palavra daquela mulher maligna, aquela palavra entrou no coração do Elias, irmãos. Versículo 3 diz que ele se levantou e ele começou a desejar fugir, escapar, para não morrer. Tá? E ele foi se chegando até Berseba. Ele estava no Reino do Norte, ele foi descendo para o Reino do Sul, né? Até Berseba, que já está em Judá. Quer dizer, em Judá, ele já estava, de certa forma, protegido. Vamos lembrar que naquela época o reino estava dividido. Então você tinha o Reino do Norte e você tinha o Reino do Sul. Então ele desceu e foi para o Reino do Sul, lá em Berseba, em Judá. E quando ele chega ali, ele deixou ali o seu servo. Tinha um servo que seguia Elias, tá? Não é o Eliseu. De repente você está pensando, o Eliseu. Não, não é o Eliseu. Antes do Eliseu, o Elias tinha um outro servo que a Bíblia nem fala o nome dele. Tá? Nem sabemos o nome desse cidadão aí. Mas o certo é que esse servo dele deixou ele no pior momento da vida dele, que foi esse momento em que ele se abateu com essa ameaça da Jezabel. E aí ele ficou sozinho, ele se sentiu completamente solitário. No versículo 4 diz que ele foi para o deserto. Aí ele foi para o deserto, caminho de um dia caminhando no deserto, irmão. Cansou, e aí ele foi e foi para debaixo de uma árvore chamada zimbro, algumas traduções chamam de outro nome, e começou a desejar para si a morte. Olha, começou a entrar uma depressão, né? Uma depressão no Elias. E ele disse assim para o Senhor, né? Aquela oração depressiva: já basta, Senhor, já basta, chega, acabou. E aí a gente vê no Elias um esgotamento, irmãos, né? Um esgotamento que é proveniente de uma batalha espiritual que ele acabou de travar. Afinal de contas, ele lutou, né, espiritualmente contra 850 falsos profetas, contra um sistema espiritual do mal que estava instalado ali no Reino do Norte. Tá? E mais o abandono daquele servo dele, que o acompanhava. Então,
ele se sentiu muito sozinho. Então, eu já verifico aqui nesse nosso estudo a importância da gente estar no corpo de Cristo, né? Na igreja, com os irmãos, batalhar com os irmãos, queridos. Essa história de cavaleiro solitário só dá certo em filme, meu irmão. Isso na vida real não funciona. Né? Já dizia o meu irmão, o pastor André Ricardo, né? Ele fala muito isso. E é uma verdade, isso é uma grande verdade. E aí, então, o Elias, ele pede a morte ao Senhor, porque, vamos analisar aqui, ó, ele está fora do seu ambiente, ele está lá no Reino do Norte, né? Foi batalhar lá no Reino do Norte, ele está num esgotamento espiritual após uma batalha espiritual intensa, ele agora está sozinho, que o servo dele ó, foi embora, tá? Então, ele está numa situação assim bem difícil, né? Também que companheiro fraco que ele tinha, né? Companheiro que largou ele assim num momento mais difícil da vida dele. E ele vai se deitar, porque uma pessoa depressiva, a maioria das vezes, ela só quer dormir, deitar, não quer levantar, tem força para levantar. No versículo 5 diz que ele deitou, dormiu debaixo daquela árvore. E aí veio um anjo do Senhor e o tocou e disse para ele: levanta, Elias, levanta e come. E ele olhou e assim ao lado dele tinha um pão cozido sobre brasas. Então o anjo preparou para ele ali um lanchinho, né, na brasa, uma botija de água fresquinha. Ele comeu, ele bebeu, sabe o que ele fez? Voltou a deitar de novo, quer dizer, depressão pura, irmão. Ué, só quer deitar, ué, entendeu? É o sentimento, já basta, chega, não quer mais nada. Não tem mais ânimo para coisa nenhuma. Então esse é o sentimento que, infelizmente, entrou no coração, na alma de Elias. Então, todos nós, infelizmente, estamos sujeitos a esse tipo de coisa, ou pelo menos passar por uma fase dessa. Talvez você que esteja me ouvindo já passou ou está passando, mas se você está passando, você vai ter uma boa notícia nesse nosso estudo hoje. Porque o anjo do Senhor foi lá e tornou pela segunda vez e o tocou, não desistiu dele. Amém? E o Senhor não desistiu de você, e nem do seu ministério, nem do seu chamado. Pode ter certeza disso. E foi lá e levanta-te, come, de novo. E disse para ele o seguinte: olha, come porque vai te ser muito longo esse caminho. Então você vai caminhar bastante, camarada. Teu ministério não acabou, não. Se você pensa que acabou, esse negócio de já basta, isso aí não subiu no céu, não chegou no céu, não. Tá? Então, levanta, tem muito o que fazer. Olha, presta atenção no que eu estou te falando. Tem muito o que fazer. Você que está pensando em desistir, você que está desanimado, você que engavetou aí um projeto, um sonho, um chamado, meu irmão, há muito o que fazer, amém? Glória a Deus. É verdade. E aí, o anjo disse para ele assim: olha, você vai ter que se levantar e vai ter um longo caminho, porque tu vai ter que caminhar, filho, até o deserto de Damasco. Espera aí, cara. Elias está lá no Monte Sinai, está lá no Horebe. Não, perdão, desculpa. Isso aí vai ser uma segunda caminhada. Eu tô animado aqui, estou adiantando as coisas. Não, não é nada disso. Ele levantou, comeu e foi para o Horebe. Ele foi para o Monte Sinai, ele está em Berseba. Ele ainda está em Berseba. Então, ele levanta de Berseba, debaixo da árvore, come aquela comida que o anjo deu, e com a força daquela comida, ele vai para o Monte Sinai. É porque depois ele vai caminhar muito ainda, tá? É por isso que eu me adiantei aqui. E aí, de Berseba até o Monte Sinai, sabe quantos quilômetros ele andou? Prepara aí para ouvir. 423 km. Meu irmão, é daqui. Ó, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Mais exatamente, a nossa igreja, Batista Vida Plena, fica na cidade de Nilópolis, tá? Eu já morei lá em Manhuaçu, em Minas Gerais, bate 420, de carro,
de carro sem parar, dá uma média de 6 horas, tá? 6 horas, mais ou menos. 5h30, 6 horas. Pois foi mais ou menos a distância aí que o Elias andou, caminhou, tá bom? Com aquela comida que o anjo deu a ele. E aí ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, com a força daquela comida que o anjo deu a ele. Uma comida sobrenatural, meu irmão. Tem pessoas até que afirmam assim: Elias fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Aí dá até para a gente fazer uma pergunta aqui: será que foi um jejum? Ou será que ele não comeu porque a força da comida sobrenatural o sustentou os 40 dias e 40 noites que ele levou caminhando esses 423 quilômetros? Aí fica até dá uma boa discussão aqui, né? Foi um jejum ou foi a comida sobrenatural que sustentou o Elias 40 dias e 40 noites? Diferentemente de Jesus. Jesus não comeu nenhuma comida sobrenatural, não. Jesus fez o jejum mesmo de 40 dias e 40 noites. E Moisés também no Sinai foi diferente, também não teve comida sobrenatural, não, mas Elias teve. E aí, quando ele chega lá no Sinai, na cadeia, né, das montanhas do Sinai, ele entra dentro de uma caverna. E aí, irmãos, olha que coisa interessante. Isso aqui é um mistério de Deus, irmãos, essa palavra é uma coisa tremenda. E a palavra do Senhor vem para ele quando ele chega lá, né, e entra numa caverna, possivelmente para descansar, né? E aí o Senhor pergunta para ele assim: que fazes aqui, Elias? Se eu fosse o Elias, eu respondia: mas foi o Senhor que mandou eu vir para cá, ué. Mas aí, né? Que fazes aqui, Elias? E ele disse assim: irmão, presta atenção, porque a gente tem que ficar ligado assim, nos detalhes da palavra. O Elias disse assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, na cabeça do Elias, só ele tinha ficado. E agora eles buscam a minha vida para me matar. Então, essa era a perspectiva que Elias tinha acerca dele mesmo. Ele pensou na cabeça dele que só ele está ali, que estava sozinho, abandonado, o servo dele deixou ele, a mulher lá, a Jezabel, queria matá-lo, ele não tinha o que fazer da vida, então ele queria a morte, veio o anjo, o alimentou, e agora ele foi parar naquela caverna do Sinai. E aí Deus, presta atenção nisso aqui, irmão, e Deus lhe disse, não foi o diabo que falou aqui, não, foi Deus: sai para fora. Olha só, o Elias está dentro da caverna, tá? E deu esse relatório dentro de uma perspectiva errada. E aí Deus fala para ele assim: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Opa, ué, se Deus falou, sai para fora da caverna e te põe neste monte, não era para ele obedecer de imediato, irmãos? Só que aconteceu o seguinte: eis que passava o Senhor, e passou um forte vento naquele momento. E esse vento era tão forte, irmãos, que fendia os montes e quebrava as pedras dos montes, porque o deserto Sinai, eu já estive lá no deserto Sinai 2 vezes. O deserto Sinai fica no Egito, fica em Israel não, fica no Egito. E lá não é aquele deserto de areia, não é aquele deserto arenoso, como a gente costuma ver nos filmes, não. É esse deserto montanhoso, né, de muitas pedras realmente, tá? Não é aquele de areia, tipo areia de praia, não tem nada a ver com aquele tipo de deserto ali, a região do deserto do Sinai. Não é assim. E aí, quando o vento bateu forte, começou aquelas pedras, né, caírem, tá? E olha, se o Elias sai naquela hora ali, irmão, ia ficar ruim para ele, hein? Ia ficar ruim para ele.
E diz o texto assim: e o Senhor não estava no vento. Ué, se o Senhor não estava no vento, por que o Senhor disse para ele sair para fora naquela hora? O Senhor está querendo matar o Elias? E aí, depois do vento, veio um terremoto. Olha só, ele está lá na caverna, naquela cadeia de montanhas do Sinai, ele está numa daquelas cavernas ali, e aí vem um terremoto, pá, aí sacode, né, aquelas cadeias lá, e claro que com terremoto também começa a cair, né? Pedras e tal. E aí diz o Senhor o seguinte, ó, versículo 11, e o Senhor também não estava no terremoto. Mas, gente, não vamos esquecer, versículo 11, foi Deus que falou para ele, sai para fora da caverna e vem para o monte. Mas se ele sai, ele está lascado, aí. Né? Estava ruim para ele. E aí Deus não estava no terremoto. Depois, versículo 12, do terremoto, veio o fogo. E agora o Elias vai sair, porque de fogo ele entende. De fogo ele entende, porque lá no Monte Carmelo ele orou e o fogo desceu, não foi? Então agora ele vai sair, porque ele vai entender que Deus está no fogo. Mas ele entendeu que não estava, não. O Senhor não estava no fogo. E aí, depois que passaram esses 3 movimentos de Deus, veio uma voz mansa e uma voz delicada, irmãos. E sucedeu, presta atenção, que ouvindo-a Elias, preste atenção nisso, hein? Que aqui que está o mistério talvez de todo esse capítulo aqui. Ouvindo-as. Quanto tempo que Elias não ouve, hein? Parece que aquela mensagem do maligno, do inferno que saiu pela boca daquela Jezabel tapou os ouvidos espirituais do Elias, e o Elias já não conseguia mais ouvir, discernir espiritualmente a voz do Senhor. Tá? De maneira que Deus agora, o que Deus está fazendo aqui, irmãos, com esse negócio de mandar vento forte, quebrar pedra, né, terremoto e mandar fogo? Deus está calibrando os ouvidos proféticos de Elias, irmãos. É isso que Deus está fazendo com Elias aqui. Ô filho, caminha aí 420 quilômetros e vem aqui para o deserto. Vem aqui para o monte do Senhor, para o Sinai, aqui onde eu falei com Moisés. Várias vezes falei com Moisés aqui. Entreguei aqui minha palavra a Moisés e ao povo de Israel. Vem para cá que eu vou te ensinar e vou calibrar o teu ouvido, que você não está mais ouvindo a direção. E um profeta que não ouve mais a direção, ele está perdido, está cego, está desorientado completamente. E aí, irmãos, quando ele ouve, ele se envolve na capa e aí ele sai. Olha que legal. Em nenhum momento ele saiu. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, ele sai. E aí ele se põe à entrada da caverna e vem a voz de novo. E pergunta outra vez a mesma coisa a ele. Que fazes tu aqui, Elias? Agora, com o ouvido calibrado, ouvido espiritual, sabe o que ele vai dizer, irmãos? Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer assim, quase que a mesma coisa, tá? Mas não é a mesma coisa, não. Quase a mesma coisa. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas, espada, só eu fiquei. Continua ainda errada essa perspectiva dele, só eu fiquei. E busco a minha vida para me tirar. Mas tem uma mudançazinha na fala dele aqui. Perceberam que tem uma mudança? Onde está a mudança? A mudança está que na primeira vez ele falou assim, tenho sido muito zeloso. Agora, já discernindo, ele fala assim, eu tenho sido em extremo zeloso. Eu estou extremista. Eu fiquei extremista.
E esse extremo é que me levou a esse estado em que eu estou agora. Deu para você entender, irmão? Que agora o Elias está começando a discernir a razão, a raiz que o levou a esse estado de depressão, de desejar a morte, de dizer para Deus já basta, de colocar um fim no seu ministério, é porque ele foi para o extremo. E tudo que é extremo, meu irmão, é ruim, meu filho. Aprenda isso em nome de Jesus, tá? Então, ele falou, eu tenho sido extremo zeloso, tá? E o nome Elias quer dizer, meu Deus é Yahvé. Yahvé é um dos nomes de Deus, tá? Então, ele ficou extremista, cara. Ficou um fundamentalista. Imagina. E aí até um dos homens que pode muito falar de extremo, que é Salomão, ele foi para os dois extremos. Ele foi para o extremo da sabedoria, porque sabia tudo, tudo. Recebeu de Deus sabedoria. Aquela mulher que veio lá, a rainha de Sabá, perguntou tudo, tudo. Inclusive enigmas para ele, respondia tudo. Não tinha nada que ele não soubesse, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Depois ele foi para um outro extremo, que até adorou a deuses pagãos, se envolvendo com 1.000 mulheres, né? 700 mulheres e 300 concubinas. Então, se tem um cara que conhece extremo, é Salomão. Irmão. E o Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, ele vai dizer assim, por isso, não seja extremamente justo e nem excessivamente sábio. Por que você poria sua vida a perder? Ele pergunta. É verdade. Pessoa que quer ser extremamente justo começa a criticar as pessoas porque acha que ele é mais justo do que o outro, entendeu? É mais santo do que o outro, né? Excessivamente sábio, começa a achar que sabe tudo, aí fica arrogante e vaidoso. Tudo que é extremo, irmão, é horrível, tá bom? Então o Elias, ele agora com os ouvidos calibrados, ouvidos espirituais, ele discerniu o problema. E aí o Senhor faz, sabe o que com ele? O Senhor diz para ele assim, agora vai e volta. Volta pelo teu caminho e aí vai para o deserto de Damasco. Lembra que eu me adiantei falando lá na frente? Vai para o deserto de Damasco. Irmão, agora você vai cair para trás. 870 km, meu irmão, do Monte Sinai até o deserto de Damasco. E aí eu tive a curiosidade de ver a distância de Berseba, onde ele estava, antes de vir para o Sinai, de Berseba para o deserto de Damasco. Dava 495 km, né? Quilômetros. Aí eu fiquei perguntando, pô, peraí, Deus não podia ter feito tudo isso na vida do Elias, poupando a ele pelo menos aí o quê? Né? Mais de 300 quilômetros aí, né? De caminhada, se ele fosse de Berseba para o deserto de Damasco. Não, ele foi do Berseba até o deserto Sinai, até o Sinai, do Sinai voltou para o deserto de Damasco. Ai, meu pai, mais 870 km, irmão. Aí não é brincadeira não, né? Mas é assim que Deus trabalha, irmão. Tinha que chegar lá no Sinai, no monte de Deus, tá? Para ter experiência, porque Deus trabalha por princípio. Lembra que Deus tratou assim também com Abraão? Hein? Quando ele começou a idolatrar o Isaac, Deus falou assim, ó, eu quero esse teu ídolo aí, ó. Esse seu filho aí que se tornou ídolo na tua vida, você vai me dar ele para mim. Eu quero ele. Você vai entregar ele para mim? Não é aí onde você mora, não. Você vai caminhar 3 dias. Eu quero ele lá no Monte Moriá. Você vai me entregar ele no Monte Moriá, aonde eu vou entregar o meu, né, daqui a alguns anos, muitos anos.
que foi lá que Jesus, né, no Monte Moriá, né, não exatamente no Monte Moriá, Jesus morreu no Monte Calvário, tá? Mas no Monte Moriá que foi construído o templo, né? O templo, ok? Aonde Jesus foi consagrado por Simeão, amém? Aonde o véu se rasgou, né? Naquele templo ali, simbolizava, né? A, a presença de Deus ali, né? Embora naquela época Jesus nem arca tinha, mas na construção de Salomão tinha. E a glória de Deus desceu ali, irmãos. A glória de Deus desceu ali, e o fogo do céu acendeu o fogo do altar, ali no Monte Moriá, onde Abraão sacrificou o Isaac, entregou ele ao Senhor. Não chegou a matar, mas consagrou ele ao Senhor. E voltando aqui para o nosso texto, aí Deus dá algumas atribuições aqui para Elias, tá? Ó, o teu ministério não acabou não, filho. Você vai fazer o seguinte, você vai agora ungir Azael, rei da Síria. É rei da Síria? O que Elias tem a ver com a Síria? Eu sou Deus sobre toda a terra. Deus é Deus sobre toda a terra. Então ele opera dentro de Israel e fora de Israel. Não tem esse negócio não. Hein? Tu vai ungir o rei Azael, rei da Síria, tu vai ungir Jeú no lugar do rei de Israel, tá? E vai ungir Eliseu, tá? No teu lugar. O Eliseu vai te substituir, ok? Então você tem essas 3 missões aí, tá? Então a verdade, irmãos, é que embora Elias tenha recebido essas missões, tá? Não consta em registro bíblico, em nenhum registro bíblico, que Elias tenha ungido Azael, o rei da Síria, tá? Isso a gente não vê na Bíblia. Azael foi posteriormente, na verdade, informado por Eliseu, lá em 2 Reis 8:13, de que o Senhor havia revelado que ele se tornaria rei de Israel, tá? Então, na verdade, o Azael foi informado pelo Eliseu. E sabemos também que Elias não ungiu Eliseu. Na verdade, ele fez um ato profético lançando o seu manto, né? O manto de Elias em Eliseu. A gente não vê escrito na Bíblia que Elias tenha ungido Eliseu. Agora, a gente também não vai errar se a gente supor que o Eliseu ficou sabendo que o Azael assumiria a Síria, que o Jeú assumiria o reino do norte, né? E que ele ia substituir, né, o Elias, né? Aí foi fácil saber, né? Pelo fato de que ele andou com Elias, né? Então, essa questão do Azael e Jeú, ele ficou sabendo porque andava com Elias, com certeza, tá? E a questão do Jeú, a gente vê lá em 2 Reis 9, versículo 1 e 2, quando o próprio Eliseu mandou que os filhos dos profetas fossem numa cidade chamada Ramote Gileade para ungir a Jeú. Então, na verdade, quem mandou ungir Jeú foi o Eliseu. Mas como é que Deus mandou o Elias ungir? Ora, irmãos, na verdade, Deus revelou ao Elias, tá? Mas aconteceu pela mão do Eliseu. Então, não há problema nenhum nisso aqui. Tudo bem? Então, ungir no texto se torna meio que equivalente a indicar, né, que aquelas pessoas seriam ungidas. Tudo bem? Então, não vejo nenhum problema aqui. E também Deus vai dizer para ele o seguinte, olha, também essa história de você ficar achando que só você ficou, isso não é verdade. Tá? Existem 7.000 em Israel que continuam fiéis a mim, que não dobraram seus joelhos a Baal, nem beijaram a estátua de Baal. Eles estão fiéis. Então, tira da sua cabeça essa história que você ficou sozinho aí, porque não é verdade, não. E aí, então, Elias se animou, ouvidos calibrados, espirituais, tudo bem? Ele vai e parte, tudo bem? Lá em busca do Eliseu. A primeira coisa que ele fez foi ir atrás do seu sucessor. Quando ele chega lá, Eliseu está trabalhando, irmão.
Tem 12 juntas de boi lá trabalhando. E ele está na 12ª lá, agarrado lá nos bois, na junta de bois, trabalhando, arando a terra. O cara está trabalhando, irmão. Irmão, eu gosto de gente assim, gente que é chamada por Deus, mas não é porque estava à toa, de bobeira, não tinha o que fazer, ou fez qualquer coisa, deu errado, aí deu tudo errado na vida, agora eu vou servir a Deus. Aí eu fui um fracassado, agora eu vou para a obra missionária. Não, peraí, parou. Não. Vai para a obra de Deus, são os melhores, os caras que trabalham, os caras que dão certo na vida, esses que Deus chama para a obra dele. O Eliseu estava lá, agarrado trabalhando, dando certo. E aí o Elias chega perto dele e lança a sua capa sobre ele, e quando isso acontece, o Eliseu imediatamente ele discerne que aquilo é um chamado profético na vida dele. Aí ele corre atrás do Elias, porque o Elias lança a capa e vai embora, irmão. Esse cara é meio doido, né? Não. E aí o Elias lança a capa, ó. E o Eliseu vai correndo atrás dele. Se bem que o Eliseu também é meio esquisito, tá? Depois a gente vai continuar aqui estudando, a gente vai ver que o Eliseu também... Esses profetas são meio doidos. E aí o Eliseu correu atrás do Elias, mas já tinha entendido o seu chamado, e falou para o Elias o seguinte: deixa pelo menos eu voltar para beijar meu pai e minha mãe, que eu também não posso largar aqui a junta de bois, te seguir sem falar com a minha mãe e meu pai, pelo amor de Deus. Hein? Deixa eu voltar, beijar minha mãe e meu pai, e aí eu vou te seguir. E o Elias falou: vai e volta, porque tu sabe o que eu te fiz, né? Tu sabe o que aconteceu aqui. E aí eu sei o que aconteceu. E ele foi lá, irmão, pegou a junta que era dele, aquela junta de bois, matou os bois, quebrou aquela junta toda, aquele aparelho todo lá de madeira. Com aquelas madeiras ele fez fogo e com o boi ele fez um churrasco, né? E deu para aquele povo que estava trabalhando com ele ali, mais a galera ali da aldeia ali, do lugar onde ele estava. Todo mundo comeu, ok? E ele se despediu dos pais, se levantou e, seguiu Elias e começou a servi-lo. Glória a Deus. E assim, nós encerramos este capítulo extraordinário. Vale um like ou não vale, meu irmão? Vale você compartilhar ou não esse estudo para alguém que você conhece? Claro que vale, ué. Entendeu? E nós aprendemos aqui o quê? Olha, para mim, a gente aprende muita coisa, mas para mim o que valeu mesmo foi essa calibrada de Deus no ouvido profético do Elias. Como a gente precisa disso, irmãos? Como a gente precisa disso, né? Discernir a voz do Senhor para a gente não entrar nas paranoias da vida, né? É muito ruído, meu irmão, muito ruído. Ruído daqui, ruído dali, sei lá, irmãos, é um sopro do Satanás para tentar tirar a gente do foco, principalmente depois de uma batalha espiritual. Então fica ligado, fica atento, ouvido calibrado, ajustado, alinhado à voz do Senhor. Amém? Porque há muito o que fazer ainda. Tudo bem? Então, desânimo fora. Depressão, então, sai para lá. Há muito o que fazer. Deus tem obra na sua vida. Deus te abençoe, fique na paz, beijo no coração e até a próxima quinta-feira.